algo tão violento como está acontecendo lá em Israel. E Israel, todo mundo sabe que ele é o relógio de Deus, né? Então, Mateus mesmo 24 fala: observai a figueira é Israel. É simbolizado uma árvore, mas a figueira é Israel. E a gente não pode deixar de falar, não é só porque eu quero que Jesus volte, mas é porque é o mandamento do Senhor que a gente tem que anunciar a volta de Jesus, amém? E eu creio que essa volta está muito iminente. Se essa guerra não cessar, pode, não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode vir a se transformar. Ezequiel 38, Gog e Magog, que são nações que vão se levantar contra Israel. Aí as nações se levantando contra Israel, vai virar um caos. Aí é onde, e eles, desde fevereiro, eles já estavam orando para que o Messias viesse. Os judeus ortodoxos, tem judeus messiânicos lá já que acreditam que Jesus veio, morreu, ressuscitou, mas tem os judeus ortodoxos que eles ainda não creem. Eles não creem que o Messias já veio, eles não creem que Jesus já veio. E eles estão desde fevereiro orando. E eles continuam lá, mesmo na guerra, tem alguns lá orando, pedindo para Jesus, para o Messias vir. O que acontece? Se transforma numa Gog e Magog, numa guerra civil, terceira guerra mundial, vai ter que vir alguém com alguma solução. E o Messias que eles estão tanto orando vai ser o anticristo. E aí que a Bíblia fala: e virá repentina paz e segurança. Ele vai vir, vai propor um acordo de 7 anos, depois ele quebra esse acordo. Amém? Ele vai quebrar o acordo, ele vai permitir que os judeus, vai ser construído o terceiro templo. Eu não sei de que forma que ele vai usar, mas ele vai convencer os muçulmanos a deixar a mesquita de Alá lá ser destruída, aquela que tem a cúpula de ouro. Ali vão construir o terceiro templo, ele vai deixar os judeus novamente oferecer sacrifícios como era no Antigo Testamento. E aí depois ele permite, depois ele diz: não, agora parem. E ele senta na cadeira do Messias, e aí ele diz: agora vocês vão adorar a mim. E aí Israel vê que foi enganado, e aí começa toda a grande tribulação. Amém? Então uma coisa desencadeia a outra. Se essa guerra continuar assim, se virar um Gog e Magog, Jesus, vamos dizer assim, que já está no meio do caminho. Amém? A vinda dele está muito iminente, está muito perto. E a gente tem que anunciar em todo o tempo. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre Malaquias 4. Abre as suas Bíblias comigo no livro de Malaquias 4. A gente tem que ficar muito atento aos sinais. E dia 26 de maio agora vai ter lua de sangue. Eclipse solar, sol, é juízo de Deus sobre cristãos. Eclipse lunar, lua, é juízo de Deus sobre Israel. Então a gente tem que ficar atento a todas essas coisas. Tudo são sinais. Sinais na natureza, sinais nos lugares, principalmente em Israel, que é o relógio de Deus. Amém? Então a gente tem que ficar atento, porque a qualquer hora o arrebatamento pode acontecer. As nossas vestes têm que estar brancas, as nossas mãos têm que estar limpas, o nosso coração tem que estar puro, para a gente não ficar na grande tribulação. Amém? Abra suas Bíblias e abrir em Malaquias 4. O dia do Senhor, pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Esse texto ele é muito intenso, porque ele fala de algo que a gente não gosta muito de ouvir, que se chama juízo. Diga, juízo.
Juízo é um assunto que a gente não gosta de falar, mas ele é uma verdade. Porque o juízo de Deus, ele vem sobre aqueles que rejeitam o seu caminho. O único caminho que Deus promoveu para o ser humano, para que o ser humano fosse salvo, foi Jesus. Amém? Jesus é o único caminho que nos leva à salvação. E se você não estiver, não estiver em Cristo e a sua vida estar com Cristo, o juízo de Deus vai vir, porque Jesus é o único que pode nos salvar, nos livrar do juízo de Deus. Amém? E a Bíblia, ela fala muito mais do juízo de Deus do que do amor de Deus. Por quê? Porque Ele quer disciplinar o seu povo, Ele ama o seu povo. Não é porque Deus é amor que Deus também não é juízo. Eu vejo alguns comentários na internet que as pessoas falam, né, que tá chegando, que junho também não vai ser um mês tão bom assim. Daí as pessoas começam, profeta do caos. Não, não é profeta do caos. Meu marido mesmo falava, amor, não espera mais nada bom, a não ser ao mesmo tempo que vai acontecer um derramar de um vinho novo, um avivamento na igreja, mas ao mesmo tempo vai estar um caos lá fora. Vai estar um caos, porque a vinda de Jesus está muito iminente. Eu não creio que 2019 Deus mandou preparar o Odds para nada, para muito e muito e muito e muito tempo. Deus, essa pandemia, sempre houve epidemia. Pandemia, não. Pandemia, não. Epidemia, sim, em alguns lugares. O pessoal, mas já teve a gripe espanhola, já teve isso. Sim, teve. Mas em alguns lugares, não de uma forma geral. Geral. Em todos os lugares as pessoas usando máscara. Em todos os lugares as pessoas mantendo distanciamento. Então a gente tem que cuidar, né? Já foi falado que nada mais será como antes de 2019. Não vamos esperar mais uma normalidade, porque não vai ver, não vai ter. A gente tem que estar se preparando para a volta de Jesus, porque ela é algo iminente. E a trombeta vai tocar, amém? E nós temos que ouvir essa trombeta tocar. Então, Jesus também é juízo. Deus, por amor, nos fala sobre juízo. A Bíblia fala de juízo, né? Do amor de Deus também fala. Mas fala muito mais ainda do juízo. Amém? Será um grande dia para aqueles que o aguardam e o esperam, e que têm no seu coração uma grande expectativa por ver a face do Senhor, de estar com Ele. Jesus disse, aonde eu estiver, em João 17, eu quero que eles estejam. Hoje o Espírito Santo está aqui, mas Jesus está no céu, e Ele quer, é desejo do coração dEle, que nós estejamos com Ele. Mas é nosso desejo também estar com Ele? É nosso desejo estar com o Senhor? E se é nosso desejo, a gente tem se preparado? A gente tem clamado, Espírito Santo, me adorna, Espírito Santo, em nome de Jesus. Tu sabe o que tem dentro de mim, tu conhece o meu coração. Espírito Santo, me ajuda, em nome de Jesus. Eu quero me consertar, eu quero estar preparada, porque nunca esteve tão perto como agora, Jesus. Eu quero estar preparada. Então, para aqueles que aguardam, será um grande dia, maravilhoso dia. Mas para aqueles que o rejeitam, que vivem de qualquer jeito, será um dia terrível e temível. Igual ele falou aqui, um dia onde as pessoas vão ter medo. Para aqueles que o temem, um grande dia. Para aqueles que o rejeitam, um terrível dia. Todos nós aqui tememos a Deus, amém? Para aqueles que o temem, um grande dia. Para aqueles que o rejeitam, que não querem viver de acordo com a palavra, um terrível dia. Infelizmente. A gente tem que começar a não ter medo do livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Ali só está revelando as coisas, amém? Como elas vão acontecer. E assim, uma palavra que Deus me deu em 2019, aqui ainda, né? Quando a gente está fazendo os turnos de adoração, foi Apocalipse 12. Apocalipse 12, que fala ali, né? Uns dizem que é Israel, outros dizem que é a igreja, a mulher que estava grávida. Aí o dragão veio, tentou matar a mulher, não conseguiu matar ela. Aí ela deu à luz a um filho, a mulher estava grávida, deu à luz. O dragão tentou matar
o filho não conseguiu, porque simboliza Jesus. Ele subiu, cumpriu o propósito, né? Foi para o céu, está lá, mas voltará. Amém? E aí o que acontece? O dragão persegue ela, Deus pega ela, coloca 2 asas nos pés dela, leva ela para um deserto, e naquele deserto ela fica 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então ali ela fica 3 anos e meio. Abra lá para você ver comigo em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Podemos ler? Apareceu um sinal no céu extraordinário. Uma mulher vestida de sol com a luz debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3. Esses são os anjos, quando Satanás foi expulso do céu. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com seu cetro de ferro, no reino milenar que é Jesus. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ela é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebremos o céu e os que nele habitam. Mas ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, que é 1 ano, tempos, mais 1 ano e meio tempo, que é 6 meses. Tempo é 1 ano, tempos 2 e meio, 6, então dá 3 anos e meio. Então a serpente fez jorrar da sua boca água, como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear. Lembrando que a mulher é a igreja. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs de pé na areia do mar. O diabo está furioso e ele está tirando as pessoas da presença de Deus, e ele está fazendo com que as pessoas endureçam o coração nessa época de pandemia, porque as pessoas não entendem o que estão acontecendo e elas se iram contra Deus. Elas se revoltam pelas mortes que acontecem, né? Pelas tristes notícias que chegam, e muitos perguntam onde está Deus. Ali mesmo, no hospital de campanha, na época que o apóstolo estava no hospital, a Bárbara foi tentar ajudar a consolar ela, porque a mãe dela estava ali passando mal, e ela pegou e falou: não, calma, né? Deus está no controle. Que Deus? Por causa de Deus que isso está tudo assim. Então as pessoas não entendem que tudo está assim por causa do pecado.
Amém? E quanto mais a pessoa peca, mais força ela dá para o inimigo ter legalidade. Quanto mais pecado, mais força Satanás tem. Quanto mais santidade, mais poder tem Deus, tem o Espírito Santo de agir na nossa vida. Amém? Então as pessoas endurecem o coração, elas ficam revoltadas contra Deus por não entender o que está acontecendo. Fica como o faraó, o coração duro, até que alguém chegue, explique, ministre, né? Mostre dentro da palavra de Deus o que está acontecendo. Então aquela ira se vai, aquele coração duro se quebranta. Amém? Mas Satanás está furioso e ele vem contra os descendentes. Os descendentes somos nós. A gente tem que estar em todo o tempo orando e vigiando. Orai e vigiai. Amém? A gente nunca sabe. E essa guerra lá em Israel começou do nada. Começou do nada. E a terra sim também está sofrendo um juízo de Deus. Essa lua de sangue dia 26 de maio, o que eu li, né, gente? Eu não sei se é verdade ou não, mas tem gente que um avião vai levar até não sei onde, mais próximo aí para ver essa lua, e já acabou, não tem mais lugar. Parece que em 2 minutos acabou todos os lugares, porque as pessoas querem ver de perto essa lua de sangue que vai acontecer dia 26 de maio. Isso pode ser juízo sobre Israel, porque Israel, né, como é que eu vou dizer? Infelizmente, nem todos, mas alguns ainda não reconheceram que Messias veio. Amém? E eles estão orando e eles acham que vão vir o Messias, mas não vai vir. O que vai vir vai ser o anticristo. Eles mesmos estão orando para que o anticristo venha. Então, assim, leia o livro de Apocalipse. Não tenha medo do livro de Apocalipse. Ele é revelação de Deus para as nossas vidas. É nele que nós estamos focados, porque é ali que vai estar os segredos, amém? Que a gente vai conseguir acompanhar os sinais. Mateus 24 também. Mas leiam o Apocalipse e não tenham medo. E qualquer dúvida, se precisar, eis-me aqui para ajudar vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Em Apocalipse, Jesus é revelado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e se faz conhecido. Será aquele que em breve virá e acabar com todo mal. Amém? Quando Jesus vier, vai acabar com todo mal. Vai acabar, toda maldade vai acabar. Por isso as nações estão sendo abaladas, a economia está sendo abalada, a saúde está sendo abalada, tudo está sendo abalado. Muitas coisas estão acontecendo. Eu sou uma que nem olho mais televisão, porque é só desgraça, é só tragédia, o coração fica mais apertado ainda. Então eu aconselho a vocês também a não verem. Amém? Em vez de ver televisão, leia a palavra de Deus, ame a palavra, ela é bússola, ela é direção para as nossas vidas. Amém? Ame Apocalipse, nós precisamos confiar. Então, para a gente, Senhor, tudo que está acontecendo, tudo está no controle. Mas eu só vou ter essa confiança que Deus está no controle se eu conhecer a palavra de Deus. Se eu não conhecer, se eu não souber, se eu não estiver alinhado com a palavra, com o coração de Deus, é aonde vem os pânicos, é aonde vem as depressão, as doenças psicossomáticas, porque as pessoas ficam perdidas. As pessoas, os consultórios estão todos lotados, até consultórios de psicólogos atendendo online mesmo. Pessoas, elas não saem, elas têm medo de morrer, medo de tudo. Amém? Então assim, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, se a gente estiver alinhado com a palavra do Senhor, nós não vamos ter medo, que a gente vai entender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos garante que Jesus vai voltar e Ele vai reinar sobre a terra. Por isso é tempo de firmar os nossos pés sobre a rocha. Quem é a rocha, igreja? Jesus. Jesus vai voltar. Amém? E Jesus não vem mais como menino numa manjedoura. Jesus, ele não vem mais como homem moribundo numa cruz, mas agora ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, para julgar as nações com justiça, juízo, retidão e verdade. Agora ele vem como Rei dos Reis, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Abrir um parênteses, me lembrei de uma coisa agora. Uma vez uma pessoa perguntou para o Cláudio Duarte: mas fazer tatuagem não é pecado? E ele: por quê?
Porque na Bíblia está escrito que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é uma tatuagem. Só para descontrair um pouquinho, amém? Amém, glória a Deus. Mas agora ele não vem como um menino numa manjedoura, amém? E ele não vem também como homem moribundo numa cruz, mas ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, aquele que vai julgar as nações, amém? Com retidão, justiça, juízo e verdade. Jesus veio e ele anunciou o seu reino, um reino de justiça, de juízo, de santidade ao Senhor. Só que nós estamos acostumados com democracia. Nós não estamos acostumados com o reino. Aí é que muitas vezes bate o conflito. Por quê? Porque um reino, ele tem um rei. Ele tem as suas leis. Ele tem os seus súditos. Democracia, as pessoas fazem como quer, estão sempre opinando, eu faço do meu jeito, eu acho que é assim, eu penso que é assim, e blá 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 e blá blá blá. O reino não. O reino tem um rei e esse rei é Deus, amém? Ele tem as suas leis, que são os seus princípios, a sua palavra, e ele tem os seus súditos, que somos nós, e no reino ele manda e nós obedecemos, nós não questionamos, só manda e obedece. Eu estava vendo a semana passada a novela de Gênesis, e aí Abraão estava indo fazer aliança com o Senhor, que Deus falou que queria fazer uma aliança com ele. E aí uma pessoa estava indo junto com ele, o que faz papel do diabo lá, estava indo junto com ele, e questionou ele alguma coisa, eu não lembro agora. E Abraão só pegou e falou assim: não, ele manda e eu obedeço, eu sou servo. Servo, o rei manda e a gente obedece. Reino é isso. O Deus falou, Deus mandou, amém, eu só obedeço. É que a democracia, aí as pessoas querem colocar a democracia dentro do reino. Não, mas vamos fazer o seguinte, eu vou ajustar o evangelho do meu jeito, né? Vou fazer, a parte de cura eu quero, a parte da prosperidade eu quero, a parte da santidade eu não quero. A parte de não mentir, eu não quero. A parte de não fornicar, eu também não quero. Mas eu quero as bênçãos, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero a restauração. Aí a pessoa meio que ajusta, né? Porque nós hoje vivemos numa democracia. Mas quando Jesus voltar, será reino. Amém? Ele vai mandar e nós vamos obedecer. Mas isso já é para ser praticado hoje. Se Jesus disse que pode, amém. Se Jesus disse que não pode, amém. Se Jesus mandou, eu vou fazer. Se Jesus disse que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E eu não vou nem questionar, porque eu sou uma serva e eu estou aqui para obedecer. Amém? É isso que tem que entender. E ele virá. Amém? Estes têm sido dias que a igreja do Senhor tem sido purificada. O fogo está vindo, o fogo de Deus está vindo sobre as nações, está queimando as nações. A palavra do Senhor está abalando toda a terra. E em Hebreus fala que tudo que é abalável será abalado, para que o inabalável, o reino, seus princípios permaneça. Amém? Então toda a terra está sendo abalada. O fogo de Deus está vindo e está queimando e está purificando. Amém? E que as nossas orações sejam: Senhor, arranca os meus olhos da circunstância. Arranca os meus olhos daquilo, Senhor, que eu posso ver. E coloca os meus olhos, Senhor, no teu reino, que é inabalável. Que os nossos olhos, que o Senhor arranque os nossos olhos das circunstâncias, das situações. Porque senão a nossa fé se esfria. A gente não consegue ver. A gente tem que colocar os nossos olhos no Senhor, os nossos olhos em Deus, no reino dEle, saber que Ele está no controle, para que a gente possa continuar firme, para que a gente não venha bambear, para que a gente não venha sair do caminho, para que a gente não venha perder a nossa fé, para que a gente não venha deixar a dúvida, a incredulidade entrar no nosso coração. Amém? A nova Jerusalém vai descer sobre a terra como noiva adornada, igual eu li ali no momento do louvor, Apocalipse 21.
No texto também fala que nos últimos dias ele enviaria o profeta Elias e reconciliaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, para que ele não fira a terra com maldição. Elias, por que Elias? Porque o profeta Elias ele enviaria. Como ele enviou naquele tempo, aí ele vai enviar também o mesmo espírito do profeta Elias. Porque o profeta Elias, ele tinha um papel paterno muito importante em relação a Israel. Ele também tinha os seus discípulos, amém? Assim como Samuel tinha uma escola onde também ele tinha os seus discípulos, assim também Elias tinha os seus discípulos. E ele exercia um papel de paternidade muito forte sobre Israel. Elias pregou o arrependimento em dias de Jezabel. Jezabel, sacerdotisa de Baal, que se casou com Acabe. E ela, na verdade, não ele, mas a Jezabel, levou toda uma nação quase de Israel à apostasia, a se desviar do Senhor, a se esquecer da lei do Senhor. E qual o evangelho que nós estávamos vivendo há tempo atrás, Isaías, ano? Evangelho só de prosperidade. Venha para Jesus e você não vai sofrer. Venha para Jesus e não tem espinho. Venha para Jesus e você terá um mar de rosas. Estava se esquecendo que o próprio Jesus foi homem de dores, que Jesus sofreu, que o evangelho é tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Que o evangelho, o reino de Deus é o quê? Se te der um tapa na cara dele, a outra face. Que é o evangelho? Se te pedir uma túnica, dele também a capa. Se te pedir para andar 1 milha, vai andar mais 2 milhas. Esse é o reino. Só que Jezabel, assim como estava acontecendo também, estava levando muita gente a uma apostasia, a se esquecer da lei do Senhor. E Deus levanta Elias para confrontar Israel. Deus levanta Elias com o espírito de paternidade para trazer reconciliação. Deus levanta o profeta Elias para trazer arrependimento. E quantos profetas agora Deus tem levantado também com o espírito de paternidade, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mas não num evangelho barato, num evangelho que dá hipergraça. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, Paulo disse: eu tenho que lutar todos os dias pela minha salvação. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ter a minha vida consertada. O meu altar tem que estar com as pedras levantadas. O meu altar tem que ter fogo, e o nosso altar é o nosso coração. Eu tenho que incendiar, eu tenho que orar e vigiar e ter temor todos os dias. Eu estava conversando com um pastor também, gente, muito conhecido, que é o pastor Davi Gruber. E ele tem um professor dele de escatologia. E ele disse: apóstola Renata, o meu professor já está bem velhinho de escatologia. Mas ele também diz que em menos de 10 anos Jesus está voltando. Só que eu vivo como se ele já fosse voltar hoje. Todos que estão assim estão dizendo: não passa. Eu não estou afirmando, amém? Mas é uma coisa para a gente todo dia, porque a gente não queira ficar para a grande tribulação, pelo amor de Deus. Queira ouvir a trombeta tocar, queira ser arrebatado, não queira ficar, porque o Espírito Santo não vai mais ficar aqui. O Espírito Santo não estará quando a igreja for arrebatada, porque o Espírito Santo está aqui para quê? Para preparar a igreja para o arrebatamento. Essa é a função dele, adornar a igreja, preparar. Ele está 2000 anos aqui na terra fazendo isso. E quando o céu se abrir, e a trombeta tocar e o céu se abrir, e nós subirmos, o Espírito Santo vai subir. E aí aqueles que ficar, vão ter que lutar com a salvação pela sua própria força, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. E aí vai ficar um pouco mais difícil. E aí vai ser um pouco mais difícil, mais árduo. Por isso que a gente tem que desejar ter a nossa vida consertada com o Senhor. Amém? Estar na presença de Deus, servindo a Deus, tomando Santa Ceia, congregando, andando na obediência.
porque a qualquer momento o céu pode se abrir, a trombeta pode tocar e nós vamos subir em nome de Jesus. Amém? Mas então assim, estava vivendo um evangelho fora, muitas luzes, muito show, e Deus parou tudo. Chega. Se meu filho voltar agora, mas muitos poucos se salvarão. Vamos colocar a casa em ordem, vamos arrumar a bagunça, vamos mostrar o que é verdadeiramente o evangelho, que é renúncia, que é sacrifício, que é andar em obediência, que é negar a si mesmo, amém? Que é tomar a sua cruz. Então, como estava acontecendo naqueles dias em que Jezabel estava fazendo o povo, né, se apostatar da fé e esquecer da lei do Senhor, assim também estava acontecendo, mas Deus levantou Elias com um espírito de paternidade muito forte, confrontando, fazendo as pessoas entrar em arrependimento e se reconciliando com o Senhor. Jezabel estava fazendo o povo se esquecer das ordenanças, da presença, da adoração ao Senhor. Amém? E ela gerava então uma mistura no meio do povo de Deus. E nós que somos povo de Deus, a gente não pode ter mistura no nosso meio. Eu não sei, mas lá na minha casa, quando aparece rato, o meu esposo pegava um queijo, botava veneno ali, mas enrolava assim o queijo e botava. E quando os ratos vinham por causa do queijo, ele comia. Mas havia ali uma mistura. Não era algo puro. Entende o que eu quero falar para vocês? Tinha ali uma mistura. E é muito fácil se misturar. Abra a Bíblia em Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44. Olha para aqui que Deus levanta, né? Ezequiel foi outro profeta também levantado pelo Senhor. Ezequiel 44. Nada corrompe mais do que a mistura, porque está misturado ali com o falso, com o verdadeiro, e aí não tem o discernimento. Será que isso é? Será que isso não é? Ezequiel 44, versos 23, vai falar assim, ó: eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. Algumas Bíblias falam entre o santo e o profano, e lhe mostrarão como fazer dissensão entre o puro e o impuro. Amém? Deus levantando os profetas para mostrar às pessoas a diferença entre o santo e o profano, entre aquilo que era puro e aquilo que era impuro. Que nós temos que ter pureza. A gente não pode ter mistura, a gente não pode ter coisas profanas. Nós temos que ser puros de coração, limpos de mão. Amém? E não há nada do que corrompa mais do que a mistura. E como nos dias de Isabel já existia muita mistura, também estava havendo nos nossos dias. A palavra falsa misturada com a verdadeira, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus abençoa? Deus abençoa, claro que Deus abençoa. Mas eu tenho que também andar em obediência ao Senhor. Amém? Tinha uma palavra falsa, uma palavra, nada a ver, a doutrina do Nicolaíta. Pode fazer, não tem nada a ver, tu já está salvo, pode fornicar à vontade, pode mentir, né? A hipergraça, uma vez salvo, sempre salvo. Já falei, uma coisa de mentira com a verdade misturada. E aí a pessoa que não tem o conhecimento e não sabe, se deixa levar. E Deus, o que Deus fez? Agora eu vou tirar toda a mistura. Estou tirando, estou abalando o que não é de Deus, o que é só uma aparência, mas que na verdade não é de Deus. Eu vou tirar para que fique realmente a essência, que é Jesus. Deus não quer aparência, Deus quer essência. E a nossa essência é Jesus, purinho nas nossas vidas. Purinho, não adianta a gente estar bonito por fora e um sepulcro caiado por dentro. Deus quer nós bonito por fora e bonito por dentro. Amém? Então Deus não quer aparência, Ele quer a essência. E a nossa essência tem que ser Jesus.
Existe uma mistura. E aos poucos ela vai envenenando e matando a igreja do Senhor Jesus. Mas nós aqui, eu e você, nós somos ovelhas do Senhor. E como ovelhas, nós vamos discernir a voz do nosso pastor. Nós vamos discernir a voz do nosso Jesus. E saber o que é dele e o que não é dele. Se uma coisa que nós temos que pedir é discernimento. Amém? Senhor, eu quero discernimento, eu quero saber o que é a tua voz e o que não é a tua voz, porque eu não quero me deixar ser enganada, levada pelo inimigo, pelas mentiras, pelas as coisas que não são de ti. Eu quero discernimento para entender e compreender quando verdadeiramente é a tua voz. E a Bíblia fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Amém? Conhecem a voz. E se deixa ser levada, guiada por essa voz. Amém? Então, em dias de mistura, Deus levanta a voz profética. Deus levanta Elias. E do mesmo jeito que Deus levantou Elias nos dias de Acabe para levar de volta o povo a Deus como um pai, Ele está levantando também profetas, voz proféticas nesse tempo, para que haja reconciliação. E a primeira reconciliação que tem que acontecer é entre Deus e o homem. Porque o que Jesus veio foi reconciliar o homem com Deus. Amém? E Elias foi muito taxativo. Ele foi muito pontual. Deus levantou ele como uma voz profética, como um pai espiritual. E ele denunciava ali os enganos de Jezabel, confrontava o pecado, e ele dizia: e vocês decidem, se querem servir a Baal, que sirvam a Baal, amém? Mas se querem servir ao Senhor, siga ao Senhor. Nós estamos vivendo dias também que é assim, quem é sujo, que se suje ainda mais, mas quem é limpo, que se santifique ainda mais. Nós estamos vivendo um tempo, porque Deus não força ninguém a nada. Deus quer que a gente obedeça a Ele, esteja na presença dEle por amor. Por amor, por reconhecimento, por gratidão a tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Que Ele também deu o seu Filho para morrer por nós, por amor. Amém? E nos deu a vida eterna, a salvação, que é o nosso maior milagre, que é a nossa salvação. E Elias foi muito taxativo. Quer servir a Baal? Sirva a Baal, fica lá. Quer servir a Deus? Siga o Senhor. E Deus não está te forçando a nada. Se vai fazer, faz com amor, faz com excelência. E chega de mistura. Um pé lá e um pé cá não dá. Ou eu me entrego por inteiro para o Senhor e decido e tomo uma posição: Jesus está voltando e eu não quero ficar. E chega de servir a Baal, e chega de mistura na minha vida. Eu vou tomar uma posição e vou obedecer o meu Deus. Vou reconhecer tudo que Ele fez por mim. Chega, a vida que eu estou me levando não está me levando a lugar nenhum. E ainda nem vai me levar para a vida eterna, para a salvação. Além de ficar num ciclo aqui na terra sem chegar a lugar nenhum, ainda vou perder a minha salvação e vou perder a minha vida eterna. Então a melhor escolha que eu faço é o quê? Pronto, vou escolher Jesus, vou abandonar as misturas, não quero mais aquilo que não agrada a Deus, não quero mais servir a Baal, vou servir somente a Deus agora e vou escolher pela minha salvação. Porque aqui tudo é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Eterno vai ser o inferno ou o céu. Aí lá sim, lá é eterno. E lá não tem mais escolha daí. As escolhas são aqui, a gente faz as escolhas aqui. Amém? É as escolhas que eu faço aqui, que vão decidir onde é que eu vou ter o meu futuro. Amém? Então, como Deus levantou Elias naqueles dias, o mesmo espírito que estava sobre Elias, um espírito de fogo, um espírito de paternidade, um espírito de reconciliação, é o mesmo espírito que Ele está levantando nesse tempo. E muitas pessoas têm voltado para Jesus. Muitas pessoas. Amém? Jesus veio reconciliar o homem com Deus. E essa é a primeira reconciliação. E depois Ele fala também: e reconciliará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem é que Ele fala primeiro? Reconciliará o coração dos pais aos filhos.
Então quer dizer que primeiro é os pais que têm que se colocar na presença. É os pais que têm que dizer o que foi que eu errei. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz ou o que foi que eu não fiz? Para que o meu filho, né, esteja de tal forma, não esteja de bem comigo, não esteja de bem com o Senhor. Onde é que foi que eu falhei? E chegar e ter caráter, porque antes de ser pai e mãe, você é um ser humano, eu sou um ser humano, e como ser humanos nós falhamos, nós erramos. E ter humildade de chegar para o filho e dizer: tu me perdoa, filho, eu errei assim, assim, assim e assim. Aí ele fala, primeiro reconciliar o coração dos pais aos filhos, e então reconciliar o coração dos filhos ao pai. Mas quem tem que dar o primeiro passo é os pais. Amém? E a palavra de Deus diz: eu vou reconciliar. Você crê em nome de Jesus? Em nome de Jesus eu creio. Senhor, eu profetizo aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que coração, Senhor, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais serão reconciliados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. O coração será um do outro, haverá paz, Senhor, nesse relacionamento haverá amor, harmonia, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E os corações dos filhos que estão distantes e afastados da Tua presença, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que esses corações se dobrarão diante de Ti e Te servirão, Senhor, em amor, em obediência, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Sabe, a gente tem que orar por reconciliação. Porque o que aplaca a ira, o juízo de Deus é a reconciliação. Quando Deus vê o quebrantamento, a reconciliação, pessoas se reconciliando com o Senhor, pais e filhos se reconciliando, isso aplaca o juízo de Deus, porque Deus, Ele tem mais prazer em exercer misericórdia do que em exercer juízo. Deus não quer exercer juízo, mas devido ao pecado e à dureza do coração, Ele precisa, para trazer um conserto, para trazer as pessoas de volta a Ele, para que haja reconciliação, amém? Mas o prazer de Deus é trazer misericórdia, não é, por isso que a misericórdia dele se renova toda manhã, porque esse é o prazer dele, amém? E não trazer juízo. Então a gente tem que orar cada dia mais por reconciliação. Quanto mais reconciliação houver de pessoas com Deus, de filhos e pais, pais e filhos, famílias, menos juízo de Deus nós vamos ter sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Né? Aí eu botei aqui um exemplo, né? Quem é mãe sabe, né? Às vezes os nossos filhos aprontam e a gente coloca eles de castigo. Tira um celular, tira um desenho, tira isso, tira aquilo. Porque nós, como pai, temos que corrigir os nossos filhos. Deus também é pai e Deus também nos corrige. O espírito de Elias, que estava sobre ele de paternidade, também veio corrigir o povo. Amém? Alinhar o povo. A Bíblia fala que a criança entregue a si mesma, ela se torna vergonha dos seus pais. Então nós, como os pais, isso está em Provérbios 29:15. A criança entregue a si mesma, a criança que não tem disciplina, a criança que não tem limite, a criança que não tem respeito, mais tarde ela vai se tornar vergonha para os seus pais. E Deus também, Deus nos disciplina, Deus nos corrige, para que a gente não dê também um mau testemunho, né? Mas infelizmente ainda tem muitos que não aceitam a correção e dão testemunho. Amém? E às vezes a gente quer continuar, né? A gente bota os nossos filhos ali de castigo uma semana e meia, ou bota só 2, 3 dias. Mas daí passa um dia, ele já vem com aqueles olhinhos de gato de botas lá, né? Oh, meu Deus, e já derrete todo o coração da gente, né? E a gente diz, tá bom, tu já ficou um dia sem, então, vou te liberar agora. Mas se tu fizer, eu te coloco de novo. E vocês acham que o coração de Deus é diferente do nosso? O coração de Deus não é diferente do coração de uma mãe e de um pai. Se a gente se quebrantar diante do Senhor e fazer o que Ele está pedindo, arrependei-vos, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso, se a gente verdadeiramente chegar com o coração quebrantado diante de Deus, Deus também, Ele
anula o juízo. Ele tira a maldição. Amém? Mas a gente também tem que ter um coração quebrantado. Deus se move quando tem um coração quebrantado e contrito. A maldição é aplacada pelo arrependimento, pela contrição de coração, pelo retorno ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Oséias 6 fala: Ele nos despedaçou, mas trará cura. Ele nos feriu, mas sarará. Depois de 3 dias, nos restaurará e viveremos diante dele. Ele fez a ferida, ele fechará a ferida. Ele despedaçou, mas também ele vai trazer a cura. Tudo isso se a gente tiver um posicionamento de humilhação, de arrependimento e de quebrantamento diante de Deus. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo está falando não só hoje, mas desde muitos anos ele fala através dos seus profetas, João Batista, Elias, Jeremias e tantos outros. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus está voltando. Essa com certeza. Não é, a gente às vezes quer entrar na igreja e a gente tem palavras de avivamento, palavras que a gente pula, dança, corre, chora. Mas eu creio, gente, que não tem palavra melhor para esse tempo que a gente está vivendo do que uma palavra de arrependimento, uma palavra de reconciliação, uma palavra que nos faz refletir. Se Jesus voltar amanhã, eu estou pronto. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu interior? Como é que está o meu coração? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me consertar. Como é que está? Eu estou com mágoa, eu estou com ressentimento, eu estou com medo. Como é que eu estou? O meu noivo pode voltar a qualquer momento. E eu, como a noiva, tenho que estar preparada. A noiva não sobe, a noiva não entra na igreja de qualquer jeito. Pode ser o vestido mais simples, o penteado mais simples. Mas vai estar limpinho, vai estar, não vai estar amassado, não vai estar enrugado. Vai estar bonito, vai estar, ali tudo ajeitadinho. Então, como é que nós vamos estar? Se Jesus volta hoje, à meia-noite, se Jesus volta amanhã, hoje nós vamos nos purificar em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E eu creio que não tem palavra mais pontual. A melhor mensagem que nós temos para esse dia é esse: arrependei-vos, porque Jesus está voltando, o reino dos céus está chegando. Amém? O Evangelho tem que nos levar a morrer com Cristo. O Evangelho, ele nos trará palavras de confronto e desconforto com o nosso estilo de vida. O Evangelho me desafia a ser um ser humano como Jesus fez. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Romanos 12, pode abrir a sua Bíblia, nós já estamos quase terminando. Romanos 12. Vai falar: portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, quer dizer, não tomem forma, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse texto ele fala, de sacrifício. Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício a gente sabe que é morto. Mas a gente vai apresentar o nosso corpo morto para o pecado, morto para a desobediência e vivo para a vontade de Deus, vivo para fazer a boa vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Sacrifício fala de morte, morrer para si mesmo, morrer para os seus desejos, as concupiscências da carne, morrer para as nossas vontades. Sacrifício fala de entrega. Senhor, eu me entrego totalmente a Ti, Senhor. Eu me rendo totalmente a Ti. Toma a minha vida, Senhor. Fala de renúncia. Eu estou disposto a abrir mão desse relacionamento que, Senhor, me afasta de Ti. Eu estou disposto a abrir mão desse pecado que me separa da comunhão contigo.
fala de renúncia. Eu estou disposto, Senhor, a renunciar uma hora de sono e acordar mais cedo e estar ali, Senhor, no meu lugar secreto contigo. Eu estou disposto a acordar nas madrugadas, Senhor, eu renuncio para te buscar. Eu renuncio, Senhor, às redes sociais. Eu renuncio, Senhor. Eu abro mão desse vício. Eu abro mão, Senhor. Eu renuncio. Porque isso, sacrifício faz isso. Sacrifício fala disso. Amém? Sacrifício vai falar de morte. Sacrifício vai falar de entrega. Sacrifício vai falar de renúncia. E ele fala ali, Paulo fala, eu os rogo, tipo, eu imploro para vocês. Eu imploro, por favor, que apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. E apresente ao Senhor um culto racional. Não pense que o culto se resume a essas horinhas que a gente fica aqui dentro. O culto não se resume a essa reunião que a gente faz aqui das 7 até as 10. Não, o culto não se resume a eu levantar as minhas mãos, a eu cantar, a eu tocar um instrumento. O culto não se resume a eu pegar um microfone e falar. O culto não é apenas uma performance que a gente faz uma vez por semana. Não, o culto não é pegar a Bíblia bem bonitinha, colocar debaixo do braço e vir para a igreja. O culto, ele não acaba aqui. O culto é quando a gente está lá na nossa casa, com a nossa pia cheia de louça, com pilha de roupa para passar, e a gente diz, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu tenho louça porque eu tive comida para comer, Senhor. Eu tenho roupa para passar porque eu tive roupa para vestir. O culto não termina aqui. O culto continua lá na sua casa, quando ao invés de murmurar, você levanta a mão e diz, em tudo eu te dou graça, tu está no controle de todas as coisas, Senhor. Só me dá sabedoria e discernimento, Senhor, para viver, Senhor, para passar por esse deserto, passar por essa luta, passar por esse momento. O culto é quando eu saio daqui e lá fora eu não minto, lá fora eu não fornico, lá fora eu não vou para um motel com a minha namorada. O culto é quando eu estou lá fora e lá fora o troco que me deram a mais na caixa do supermercado eu vou lá e devolvo. O culto, isso é o culto. A nossa vida, o nosso estilo de vida que agrada a Deus. Que lá fora eu não desonro o meu pai e a minha mãe, mas eu honro o meu pai e a minha mãe. Que lá fora eu sou uma mulher, eu me esforço o máximo para ser uma mulher sábia que edifica a minha casa. O culto não termina aqui. O culto aqui é uma reunião onde a gente vem para aprender mais, para ser mais preparado, para a nossa fé ser edificada, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o culto, ele não termina aqui, ele continua lá na sua casa. Amém? Glória a Deus. O culto é quando a noiva de Cristo deliberadamente se veste com vestes de justiça, com linho fino e puro, que está em Apocalipse 19, que são atos de justiça. Quando a gente age como Jesus agiria, a gente está se adornando para a vinda do Senhor. Eu rogo-vos, disse Paulo, pelas infinitas misericórdias do Senhor, apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, e apresentai um culto racional ao Senhor. As pessoas, elas têm que olhar para nós, elas não têm que enxergar mais nós. As pessoas têm que enxergar algo diferente em nós. Você tem algo diferente, você fala diferente, você se veste diferente, você anda diferente. O que tem de diferente em você? Tem Jesus na minha vida. Eu sou um discípulo dele. A gente tem que ter um caráter diferente. Amém? Nós não temos que ser religioso e vazio. Nós temos que ser de Cristo, crente e fervoroso na presença dele. E aonde a gente for, levar a salvação, levar o fogo, levar a presença, levar a glória. Em nome de Jesus. A gente está sempre oferecendo um culto a Deus com o nosso estilo de vida. A gente não tem que abrir concessão. A gente vai abrindo muitas vezes concessão, né? Vou me amoldar. E ele fala ali, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos, não tomar forma. A moda agora é usar shortinho aqui assim, então eu vou usar shortinho assim. Aí eu vou abrindo concessões, não dá nada, vou andar de mini blusa. Não dá nada, né? A gente tem que cuidar muito, porque
o arco-íris de Deus, ele tem 7 cores. E o arco-íris do LGBT tem 6 cores. Então, todo arco-íris que você for usar, 7 cores. É a cor do arco-íris que Deus fez em aliança com Noé. Não foi com Noé. Noé, amém? E a cor do arco-íris do LGBT tem 6. A gente tem que estar muito ligadinho nessas coisas, amém? E a gente não tem que abrir concessão. É modinha andar de polpa do bumbum de fora, eu vou andar também. Não, nós somos crentes, nós estamos aqui para fazer a diferença, amém? Porque cada vez que eu vou abrindo concessão e querendo tomar a forma do mundo, eu vou perdendo a forma de Cristo na minha vida, amém? E nós não podemos abrir concessões e a gente não pode se conformar com o mundo lá fora. Não tem nada que eu possa fazer, deixa assim mesmo. Não se conforme, se transforme pela palavra de Deus e vamos continuar orando, que é isso que Deus quer, amém? Que nós como cristãos vá para o nosso secreto e ali nós oramos, buscamos a face dele. Jesus está voltando. Transforme-se, santifique-se. Morre logo, que dói menos. Morre logo para ti, morre logo para o pecado, morre logo para a tua carne. Jesus está voltando, morre logo que vai doer menos. Não fica contendendo, não fica criando resistência. Toma uma posição hoje, amém? Em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui e Ele quer purificar a sua noiva. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Ele quer nos purificar. Ele quer nos adornar. Ele quer queimar tudo que é palha, tudo que é lixo, tudo que não agrada dele. Ele está